Bom, quando foi que você começou a acumular coisas? Quando foi que você começou a sua compulsão por acumular coisas? Vamos falar sobre isso? Oi, meus amores. Para quem não me conhece, eu sou Catarina Martins, tá? E você está no canal Amanhecer da Alma. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui. Peço que, se caso queira e deseje, faça sua inscrição, se inscreva no canal, tá? Eu posto vídeos novos todos os dias. Ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? Aqui neste canal nós falamos sobre autoconhecimento, expansão da consciência, espiritualidade, arquétipos, tarô, espiritualidade, ressonância harmônica, sobre tudo que abrange aqui, né, essa área do nosso autoconhecimento, né? Essas ferramentas maravilhosas para o nosso desenvolvimento e o nosso autoconhecimento. Então vamos lá, meus amores. Se vocês me perguntarem, Catarina, quando foi que você começou a ter a compulsão por acúmulo, por acumular coisas? Olha, gente, eu não sei bem quando começou, tá? As coisas acontecem de uma forma tão sutil que, assim, a gente não tem aquela um início para aquela situação, sabe? Quando a gente acorda, a gente já tá ali tomado por coisas, sabe? A gente não sabe exatamente quando começou. E para dizer mesmo a verdade, eu nunca fui abordada, sabe? Para dizer para mim, pessoas me abordarem assim, pessoa da minha família, chegar em mim e falar assim: olha, Catarina, você está acumulando coisas. Até porque as coisas que eu guardava eram coisas que eu comprava, sabe? Coisas que eu comprava ou coisas que eu ganhava, que eu de certa forma, eu colocava um certo apego naquelas coisas, sabe? Às vezes, gente, eu ganhava coisas que na minha casa tava cheio, sabe? Mas eu levava mais um para casa. Chegou uma época que eu tinha tanto copo de água, sabe? Dessas garrafinhas de colocar água. Eu tinha tanta garrafinha daquela que eu deixei um lado do armário só para aquelas garrafinhas, sabe? De tantas garrafinhas que eu tinha. E assim, é uma coisa que toda vez que eu vi uma garrafinha, eu tinha que ter mais uma garrafinha. Era sempre mais uma, mais uma. E assim, uma coisa acaba que vai levando a outra, sabe? Porque assim, a indústria, né, ela nos leva a comprar, é claro, a consumir, sabe? O consumo inconsciente de coisas. Então, assim, tá sempre lançando algo novo. E aquele algo novo que é lançado, ele vem com várias características, cada um com uma característica diferente. E para a pessoa que é acumuladora, ela quer todos daqueles, né? Cada coisinha daquela quer ter um ou mais daquilo, sabe? Então, assim, acredito que quando eu tive a minha oportunidade, né, o meu poder de compras, foi que eu comecei a comprar coisas. Porque eu descobri que eu era uma pessoa que eu tinha depressão suicida, né? Eu já tentei suicídio uma vez, eu tinha depressão suicida. Quando eu saí dessa depressão suicida, já foi direto para essa questão do acúmulo, do acumular coisas. Comprar coisas e guardar, sabe? Então eu acredito que tudo começou a partir dali, sabe? Que na verdade, eu não cheguei a sair daquela depressão, né? Porque aquela situação, ela não foi curada naquela época. Eu só arrumei uma nova forma de expressar como eu estava me sentindo, que foi o acúmulo, né? Acumular coisas, comprar coisas e guardar. Eu cresci vendo a minha mãe, deixa eu arrumar aqui.
eu cresci vendo a minha mãe brigar com meu pai, porque meu pai, ele é aquele tipo de pessoa, ele era assim, se ele achasse um parafuso na rua, ele pegava esse parafuso e levava para casa. Quando a minha mãe questionava ele, para que você está trazendo isso para casa? Ele falava assim, quem guarda o que acha tem o que caça. Essa era a frase do meu pai, sabe? Se ele passasse num canto e visse uma ferramenta quebrada num canto, ele, e a pessoa falasse, ah não, isso quebrou, joguei fora, ele pegava aquilo e levava para casa. Uma hora serve para alguma coisa. Sabe, e, assim, as paredes de dentro da casa, elas iam até uma certa altura, elas não chegavam no teto, sabe? E meu pai enchia em cima dessas paredes de coisas. E eu lembro que a mamãe brigava muito com ele, sabe? Por causa disso. Mas toda vez ele falava: quem guarda o que acha tem o que caça. Então, assim, e justificava, acabava que por justificar essa frase dele. Porque sempre que aparecia alguma coisa, ele ia lá, mexia naquelas coisas dele, encontrava algo lá e arrumava aquilo que estava precisando ser arrumado, sabe? Alguém passava, ô Marcinho, ó, aconteceu tal coisa, eu perdi um parafuso daquela carroça ali, por exemplo. Ele ia lá, olhava, peraí que eu acho que eu tenho. Ele mexia nas coisas dele, arrumava. Aí ele sempre validando aquela frase dele, quem guarda o que acha tem o que caça, né? Então, assim, de certa forma, eu não vou dizer que o meu pai era um acumulador, sabe? Mas ele tinha essa mania de guardar coisas. E não vou dizer aqui também, porque eu não sei se tem alguma questão genética com relação a isso. Eu sei das razões espirituais para a gente chegar nessa condição. Eu não sei se tem alguma razão genética, algo do tipo, sabe? Em relação a isso. Como eu disse no vídeo anterior, eu não sou profissional na área. Eu estou falando por uma ótica de alguém que viveu esta situação, tá? Então, assim, eu eu sempre via ele fazendo isso. E eu peguei essa frase dele pra mim. Às vezes, quando eu olhava no armário assim, às vezes meu marido falava assim: por que você tem esse tanto de coisa por que você não começa a usar essas vasilhas? Eu falava, não deixa essas vasilhas aqui, porque vai chegar a hora que a gente vai precisar delas. Sabe aquele pensamento de escassez? Vai chegar uma hora que eu vou precisar e eu não vou ter como arrumar, eu não vou ter como comprar e eu já tenho. Se eu já tenho, eu não tenho que me preocupar com isso, sabe? Aí junta tudo, junta o acúmulo de coisas, a escassez gritante, que é aquela coisa, você vai lá, você compra e guarda, porque vai chegar uma hora que pode faltar, e se faltar, chegar, você tem, sabe? Aí junta tudo, gente. São várias questões que reúnem numa situação só, sabe? São várias coisinhas, várias crenças, sabe? Várias situações, traumas que vai e leva por um caminho, sabe? E você acaba chegando numa situação. Então, eu comecei desapegando das minhas coisas. Antes de eu ter aquele desapego lá de ir nos armários da cozinha, de ir nos armários do guarda-roupa, essas coisas, eu comecei desapegando das minhas coisas aos poucos. Eu tinha um monte de vasilhinha para criança, do Mickey, da Minnie, porque eu gosto muito do Mickey e da Minnie, olha. Vocês podem ver. Eu gosto muito do Mickey e da Minnie, sabe? Sempre gostei deles. Então, assim, eu tinha um monte de vasilhinha, gente, do Mickey, que as vasilhinhas da Minnie. Vocês podem olhar nas revistas da Avon, se alguém aí tem acesso. Eu nem sei se essas revistas ainda existem, tem muito tempo que eu não mexo com isso.
que vem aquelas vasilhinhas, sabe? Gente, as vasilhinhas que não cabe nada, não serve para nada aquilo. Umas coisinhas pequenininhas, assim, que eu olhar. Mas, gente, e eu comprava aquilo compulsoriamente. E essas coisinhas, elas têm um preço elevado, sabe? Porque ali eles não estão vendendo a vasilha, eles estão vendendo a imagem, compreende? É como se eles estivessem vendendo a Disney, entendem? Então, assim, eu perfume. Eu era uma pessoa, eu tenho uma irmã que tem até um tempo que eu não vejo ela, né? Mas ela não comprava perfume. Ela não comprava. Porque quando o perfume que ela tinha me pedido, com muito custo, eu tinha doado para ela, acabava, ela chegava em mim de novo, porque ela sabia que eu tinha. Eu tinha coleção de perfume, gente. Perfumes que eu não nem usar, eu não usava. Então, assim, quando eu fui daqui pra roça, quando eu saí daqui de Betim e fui pra roça, quando chegou lá, passado um tempo, eu comecei desapegando aos poucos das minhas coisas. Eu comecei doando perfume para minhas irmãs, sabe? Aquelas vasilhinhas bonitinhas lá, eu comecei a doar para as minhas sobrinhas, que era pequenininha. As garrafinhas, aqueles copos de colocar água, eu fui doando, eu comecei doando as coisas aos poucos, sabe? Eu comecei doando as coisas aos poucos. Só que uma das questões que assim que eu notei em mim que me deixou assim assustada foi quando eu doei para minha sobrinha um copo da Mini que tinha na tampinha dela assim tinha tipo um globo, daqueles globinhos que eles falam que é globo de neve, que tinha a Mini dentro, você sacudia e tinha tipo uma nevezinha lá dentro, sabe? Tipo umas bolinhas brancas que elas se mexiam. Eu doei esse copo para minha sobrinha e não passou muito tempo, eu vi esse copo jogado, sabe? Na hora que eu vi aquilo ali, poxa vida, eu fiquei tão assim, sabe? Eu não falei nada com ninguém, não cheguei nem falar para minha irmã, mas eu fiquei tão chateada com aquilo que eu falei, poxa vida, eu doei o negócio e eles jogaram fora, sabe? Porque eu tinha apego por aquelas coisas. Era aquela questão do apego por aquelas coisas, sabe? Aí eu parei de doar as minhas coisas, sabe? E fui comprando mais, sabe? Se eu tivesse parado de doar, mas também não tivesse comprado mais, estava tudo bem, mas eu fui comprando mais coisas, sabe? Então, assim, eu não sei dizer exatamente quando começou, quando que eu comecei com essa compulsão, sabe, por guardar coisas. Eu era aquele tipo de pessoa que se eu fosse comprar um vestido, para mim não servia um só, eu tinha que levar dois ou três. Para quê? Para ficar dentro do guarda-roupa, porque se eu usasse um vestido daquele era uma vez sozinha e não usava mais. Compreende? E quando você olha esse tipo de consumo assim numa visão global, você consegue perceber o porquê que tem tanto lixo no mundo hoje. O porquê que tem tanto lixo, o porquê que as fábricas estão produzindo cada vez mais, compulsoriamente, porque por causa desse consumismo, dessa forma de consumir, sabe? Sem nenhuma consumir por consumir. Você usa um vestido hoje, nunca mais você vai usar aquele vestido. Não seria melhor você alugar? Que existe locais onde você vai lá, aluga um vestido, usou aquela vez, pronto, você devolveu, pronto. Aquele vestido está lá. Mas é porque eu
Eu tenho que ter o vestido, porque quando eu precisar novamente, eu já tenho o vestido. Aí quando você precisa novamente, você vai lá e compra o vestido, outro vestido novamente, sabe? E vai guardando tudo aquilo. Você também não abre mão de nada. Você vai só guardando. Cada festa que tem, cada comemoração que tem, cada casamento, cada aniversário, cada virada de ano, você tem que comprar um vestido novo. Você precisa comprar um sapato novo. Mas aquele que você usou no ano passado, no outro ano, no anterior, no outro, não serve, não, porque aqueles lá eu já usei. Eu quero outro. Compreende? Isso é irracional, gente. Essa é uma forma irracional de viver a vida, sabe? É estar muito preso nas coisas, é a gente estar totalmente acorrentado a coisas. Você não consegue se locomover por causa da quantidade de coisas que você tem. Então, assim, eu percebo hoje que o acúmulo é o seguinte, não é só em questões. Quando você menos percebe, você já está guardando uma coisa. Vou dar uma dica aqui extremamente importante. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Sabe? Eu tive que dizer vários. Gente, a coisa mais difícil para mim era dizer não para uma pessoa. Sabe? E acontece que a gente acaba ganhando muita coisa, ganhando roupas, ganhando calçados, ganhando isso. E você vai, pega aquilo e leva para sua casa, mas sua casa não está cabendo mais. Onde que você vai colocar mais isso? Não, mas é porque eu ganhei. E como que eu vou falar para a pessoa que eu não quero? Assim mesmo. Você diga, você agradece a pessoa, olha, eu agradeço de coração, de todo o meu coração, mas é o seguinte, eu não estou precisando agora no momento, eu tenho bastante. Fazemos o seguinte, eu vou ver se eu encontro alguém que realmente precisa e eu indico que você tem para doar, pode ser? É porque eu não tenho lugar para colocar. Seja sincero, sabe? A gente tem essa dificuldade de falar não. Então a gente precisa aprender a dizer não para a gente não ficar acumulando coisa. Outra coisa, brinde. Não tem nada no mundo para entulhar mais a nossa vida do que brinde. Você vai num casamento, aí você ganha uma coisinha lá de brinde, você apega aquilo, porque, isso aqui foi do casamento de não sei quem. Aí você coloca seu coração naquilo, sabe? Como diz o grande livro, cuidado com onde você coloca o seu coração. Porque onde você coloca o seu coração, ali está seu tesouro. E você quer se manter preso, sabe? Você quer se manter preso em coisas aqui, sabe? Parado, estagnado em coisas. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Então, aprenda a dizer não. Se for um brinde, uma coisa que, opa, legal. Eu realmente eu vou aceitar porque eu preciso de um desses. Toma, leva mais um. Não, é só um mesmo. Isso aqui serve. Uma coisa que eu vou dizer para vocês que tá muito na moda agora. Tá em alta. Todo mundo que faz festa de aniversário vai lá e faz aquelas canecas, né, acho que, não sei o nome daquele plástico, ou é acrílico, um plástico duro, sei lá. Faz aquelas canecas, aquelas taças personalizadas com o nome, faz aniversário, faz aquilo. E a pessoa vai só pegando aquilo e vai enchendo a sua casa, vai enchendo a sua vida com aquelas coisas. Pra quê? Não, mas é porque uma hora serve.
Mas até chegar essa hora disso aí servir, a quantidade de poeira que você já vai ter tirado disso aí, a quantidade de trabalho que você vai ter, sabe, com tudo isso, porque eu tinha um trabalho enorme para manter tudo limpo. Porque eu, apesar de acumuladora, como eu estou dizendo para você, eu era aquele tipo de acumuladora organizada. As coisas tinham que estar tudo limpinha, tudo ali organizadinho, bem empilhadinho, sabe? Não era bagunça. Tanto que algumas pessoas vão ver esse vídeo e vai falar assim, como que essa pessoa era acumuladora? Não vai perceber isso. Porque apesar de eu ser acumuladora, eu era aquela acumuladora de coisas novas, coisas que eu podia comprar, ou brindes, coisas que eu ganhava novinha, compra isso e leva aquilo, por exemplo, sabe? É, você compra um gás e ganha uma vasilhinha de plástico, né? Que tem muito isso, de verdade, sabe? Você vai lá, por exemplo, numa operadora de telefonia, de celular, faz um plano de celular e ganha uma garrafinha. E você leva aquilo para casa, vai colocando, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. Eu era esse tipo de acumuladora, não era do tipo que saía para coletar coisas, sabe? Mas o que eu podia comprar e o que eu não podia, que tanto é que foi isso que me levou para uma situação financeira muito ruim, sabe? Dívidas acumuladas por não saber dizer não conseguir ver alguém vendendo alguma coisa e virar o rosto e seguir o meu caminho, né? Mas graças ao todo, sabe? Foi uma etapa da minha vida. Eu passei, eu aprendi novas virtudes, saí de lá minimalista, sabe? Hoje em dia eu presto atenção muito em tudo aqui em casa. E não é só na casa, no externo, tá, gente? Dentro de mim. Eu sempre tenho aquela avaliação, sabe? Dentro de mim. Inclusive, eu deixei relato em um vídeo anterior de um desafio que a gente fez no grupo de terapeutas, né? Das terapeutas ágatas, esse desafio, que foi interessante que eu descobri que na minha casa não tem nada acumulado, mas dentro de mim eu tinha muita coisa acumulada. Eu tinha projetos acumulados, sabe? Eu tinha eu tava com muita coisa acumulada que era para mim estar movimentando toda essa energia, mas estava parado. Então isso é extremamente importante, porque chega uma hora que você está com tanta coisa guardada aqui dentro que isso começa a transbordar. É assim que tudo começa, como eu falei no vídeo anterior. Então não importa o estágio que está a sua compulsão por acúmulo. Nunca é tarde para você dar a volta por cima. Nunca é tarde para você vencer esta situação. Mas isso você vai conseguir a partir do momento que você entrar numa jornada de autoconhecimento. Só o autoconhecimento, ele nos liberta. Ele nos torna livre. A partir do momento que você sabe quem você verdadeiramente é, você não tem mais necessidade nenhuma de ficar apegado a coisas, sabe? Você não sente mais a necessidade nenhuma de guardar coisas, de acumular coisas. O autoconhecimento é a chave. O autoconhecimento é a chave que vai te libertar dessa situação de acúmulo, tá? Pode ir no psicólogo, pode ir no psiquiatra, mas se você não se aprofundar no autoconhecimento, a tendência de você camuflar aquela situação e jogar ela em cima de outra é extremamente grande. Porque se quando eu estava lá,
uma pessoa com uma depressão suicida, se eu tivesse naquela época, né, entrado nessa jornada do autoconhecimento, compreender, passar pela noite escura da minha alma, compreender, encarar minhas sombras de frente, encarar os meus próprios demônios, eu não teria desenvolvido a compulsão, né? Mas tudo foi necessário. Tudo foi necessário. Tanto é que hoje eu estou aqui conversando com você e dizendo para você o seguinte: você pode sim vencer essa batalha. Você pode sim vencer essa situação. Sabe? Mas isso exige entrega. Isso exige entrega. Isso exige força de vontade. Aquela força interna que vai te mover dia após dia. Quando você sentir que está prestes a cair, você vai lembrar novamente do porquê que você está ali e essa força vai te mover e te levar para frente, dia após dia, tá? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e espero de verdade poder estar ajudando e contribuindo para você que se encontra nessa situação ou que conhece pessoas que estejam nesta situação, tá? A ter um pouco mais de confiança em si mesmo. Confie em si mesmo. Você é capaz. Você é capaz. Eu vou te dizer uma coisa: as terapias ajudam, o psiquiatra ajuda, o psicólogo ajuda, mas você tem que dar 100% de tudo que você tem. Você tem que querer muito ser livre para se libertar de vez de uma situação dessa, tá? O que te faz querer libertar tem que ser maior e mais forte do que aquilo que está te mantendo naquela situação. Porque se não fosse o choque da realidade de faltar comida para os meus filhos por causa das dívidas que eu tinha acumulado, que eu vinha acumulando, se isso não tivesse me motivado a tomar uma decisão, né, foi bem maior do que aquela situação que me levou a acumular, eu não estaria aqui conversando com você. Então, encontre um motivo, encontre algo pelo qual vale a pena você lutar. Vou dizer uma coisa: a sua vida vale muito a pena. A sua liberdade vale muito a pena. Porque quando eu me livrei das minhas coisas, foi como se correntes, se grilhões estivessem sendo soltos de todo o meu corpo. Eu sentia como se correntes estivessem caindo do meu corpo. Eu sentia que eu estava livre daquelas coisas. Era como se não era eu que tinha aquelas coisas, eram aquelas coisas que me tinha. Eu era prisioneira daquelas coisas, sabe? Então, a partir do momento que eu me libertei disso, a minha vida foi para outro nível, sabe? Outro nível, né? Então, meus amores, espero de todo o coração, né, que eu esteja sendo contribuição para você, tá? Esses vídeos estão acontecendo somente por você, para que você entenda que sim, você é capaz. Sim, não importa a situação que você esteja nela. Não importa a situação que você está, não importa como você chegou aqui. Você pode tomar uma nova decisão e virar esse jogo. Tá bom, meus amores? Gratidão e namastê.